Operação Tolerância Zero cumpre 46 mandados e prende foragidos no Maranhão e em mais 4 estados. Suspeito de produzir e divulgar material de exploração sexual infantil é preso em São Luís. Caçamba atinge carros em acidente no Vinhais. Princípio de incêndio é registrado em supermercado no bairro do Renascença. Criação de novos cargos comissionados no governo do estado gera debate na Assembleia Legislativa. E veja ainda, especialistas alertam para o uso estratégico do 13º salário. Boa noite, hoje é quarta-feira, 3 de dezembro. Eu sou o Daniel Gonçalves e o Band Cidade começa agora. A Polícia Civil realizou uma grande operação contra condenados e investigados por crimes contra mulheres. Mais de 40 mandados expedidos na operação realizada em 4 estados. Polícia! Polícia! A casa está cercada! Era bem cedo quando as equipes policiais saíram às ruas para cumprir mandados judiciais contra feminicidas investigados e condenados por crimes cometidos contra mulheres. Este homem que aparece nas imagens foi preso dentro da própria casa em São José de Ribamar. Ele já tinha sido condenado a 22 anos por estupro contra uma menor de 14 anos. Direcionado pelo crime de lesão corporal, tá bom? Contexto de violência. Outro alvo que aparece de costas, ouvindo a policial, também é condenado por estupro. 11 anos de prisão. Ele foi preso no bairro Jardim América, em São Luís. Os 2 processos correm em segredo de justiça. Ele é um crime de estupro de vulnerável, né? E ele foi condenado já há 22 anos. Né? Aí não tenho mais detalhes do fato em si, até porque, por ser estupro de vulnerável, estaria em segredo de justiça. Não teria como ter acesso, salvo a pessoa que trabalhou no procedimento. Ao todo, 46 mandados de prisão foram expedidos e 28 já foram cumpridos. Só na Grande Ilha são 21 investigados, com 10 prisões até agora. No interior do estado, são 18 alvos em municípios como Timon, Imperatriz, Açailândia e Cidelândia, e 14 já foram capturados. De acordo com a Polícia Civil, outros 7 investigados ou condenados estavam foragidos e foram localizados em 4 estados: Mato Grosso, Goiás, Pará e Rondônia. Desses 7, até o momento, 4 foram presos e 3 ainda continuam foragidos. Dos alvos, pelo menos 2 são investigados por feminicídio. Um deles é Maurício da Silva Santos, de Matões, que foi capturado em Goiás. Outro alvo, investigado por estupro, foi preso em Valparaíso, também no estado goiano. Nós vamos buscar esses elementos aonde eles estiverem. Nós prendemos pessoas aqui na capital, prendemos pelo interior do estado, e prendemos também em vários outros estados. Foram 28 presos e a operação continua ainda. Portanto, o nome da operação representa bem aquilo que nós entendemos. É tolerância zero contra o criminoso, é tolerância zero contra aqueles que praticam crimes contra as mulheres. Antes, no âmbito da operação, também foi preso em Santo Inês o engenheiro que agrediu a esposa com tapas, socos e chutes. Um caso de lesão corporal e tentativa de feminicídio. A operação inclui ainda um mutirão para acelerar a conclusão de inquéritos e viabilizar novas prisões. No total, 230 investigações estão em andamento na capital e em Imperatriz. Inquéritos que estão sendo acompanhados através do mutirão aqui em São Luís e em Imperatriz, que são as cidades onde se tem o maior volume de inquéritos policiais relativos à violência contra a mulher. E aí, especificamente, até para que vocês tenham uma dimensão disso, como você colocou, Lorena, são 230 inquéritos sendo movimentados. Mas não se tenha dúvida que as delegacias da mulher do Brasil inteiro, elas lideram em números de inquéritos policiais instaurados do que qualquer outro crime. Nesta quarta-feira, uma caçamba atingiu 2 carros e destruiu o muro de uma residência na rua 67, no bairro do Vinhais, em São Luís. O motorista perdeu o controle do veículo e a caçamba tombou lateralmente. 2 carros ficaram danificados, mas ninguém se feriu. Já o condutor da caçamba teve ferimentos e foi atingido pelo SAMU. Um poste também ficou pendurado pela fiação. A SMTT esteve no local e iniciou a perícia sobre as causas do acidente.
A Polícia Federal prendeu um jovem em São Luís suspeito de produzir e divulgar conteúdo de exploração sexual infantil. Stephanie Almeida com as informações. Isso mesmo. A Polícia Federal prendeu hoje em São Luís um jovem de 19 anos suspeito de produzir e divulgar material de exploração sexual infantil na internet. A operação chamada Baby Aga foi realizada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, que também cumpriu mandado de busca e apreensão. Segundo as investigações, o suspeito usava a rede social para distribuir conteúdo ilegal, com indícios de que o material chegou a outros países. Na casa dele, os agentes apreenderam equipamentos que vão passar por uma perícia para tentar identificar vítimas ou outros possíveis envolvidos. A PF reforça que o trabalho de combate a crimes contra crianças e adolescentes no ambiente digital tem sido ampliado com técnicas avançadas de investigação. A apuração segue em andamento e até o momento essas são as informações. Com você aí nos estúdios. A Polícia Civil do Maranhão cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por manter a própria mãe de 85 anos em cárcere privado no município de Pinheiro. Segundo a Delegacia da Mulher, a idosa era submetida a maus tratos e violência sexual. Ela foi internada no Hospital Antenor Abreu, mas faleceu na noite desta terça-feira em decorrência das agressões. Após a decisão da Justiça, os investigadores localizaram o suspeito, que foi preso e recolhido à unidade prisional de Pinheiro, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. Um princípio de incêndio assustou clientes e funcionários de um supermercado no Renascença. Imagens mostram muita fumaça, correria e a área sendo interditada pela segurança do local. Aglomerados na porta do estabelecimento, funcionários e clientes assustados. Muita gente tentava entender o que estava acontecendo. Só as pessoas correndo. E eu Esses estudantes estavam a caminho do supermercado, mas foram surpreendidos pelos seguranças, avisando que ninguém poderia entrar. A gente tentou entrar agora, que a gente estava saindo da faculdade, e eles falaram que não podia entrar. Aí a gente viu a movimentação e o corpo de bombeiro chegando e a gente ainda não sabe o que está acontecendo. Talvez algum início de incêndio, alguma coisa assim. Imagens feitas por populares mostram uma grande quantidade de fumaça saindo da parte de trás do supermercado. O princípio de incêndio foi registrado neste estabelecimento no bairro Renascença, em São Luís. Informações preliminares apontam que as chamas teriam começado na área da cozinha, após possivelmente um equipamento superaquecer. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, mas a brigada do próprio supermercado conseguiu controlar o fogo antes da chegada das equipes. Ainda não há informações sobre feridos ou sobre o que teria causado o incidente. E a seguir do Band Cidade, especialistas alertam para o uso estratégico do 13º salário. De volta com o Band Cidade e agora a Carol chega com um recado importante do Doutor Energia, uma solução que pode reduzir a sua conta de luz. É isso mesmo. E hoje vamos falar de coisa boa, né? Quem aí não gosta de guardar um dinheiro para comprar um carro, poder viajar, não é muito bom? E se você mora no Maranhão, você tem direito a 20% de desconto no seu consumo da fatura de energia. A Doutora Energia se encarrega disso, não é, Guilherme? É isso mesmo, é muito simples, é assinar como você assina um Netflix. Você entra em contato com a gente, faz o seu cadastro, bem simples. Você mora no Maranhão, gasta mais de R$500 por mês da sua conta, é direito seu ter 20% de desconto sobre o seu consumo. Então, tá vendo o QR Code? Aponte seu celular para cá, entre em contato com a gente e comece a aproveitar agora mesmo. É isso aí, Doutora Energia, soluções renováveis. Vem com a gente. Vem. O desembargador aposentado Sebastião Coelho e representantes da União Brasileira de Caminhoneiros, Chicão Caminhoneiro, anunciaram uma paralisação nacional da categoria a partir desta quinta-feira. Segundo o vídeo que foi divulgado nas redes sociais, a mobilização deve ocorrer em todo o país. Os organizadores protocolaram uma ação para garantir a legalidade jurídica do movimento.
Segundo o movimento, a paralisação tem como principais reivindicações melhorias para a categoria e a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para envolvidos em eventos investigados após o período eleitoral. O jornalismo da TV Band continua acompanhando a mobilização dos caminhoneiros. E a Polícia Rodoviária Federal realizou entre 29 de novembro e 2 de dezembro a Operação Proteção Integral, voltada ao combate de crimes ambientais nas rodovias federais do Maranhão. As equipes reforçaram as blitz na BR-010, 135, 226 e 222, focando em caminhões com sinais de emissões irregulares ou poluição sonora acima do permitido. Ao longo da ação, a PRF lavrou autos de infração, termos circunstanciados e notificações, totalizando 6 registros que mostram a gravidade das irregularidades. Em Gonçalves Dias e Barra do Corda, caminhões foram flagrados com excesso de fumaça e problemas no sistema de exaustão, gerando poluição. Na BR-135, em São Luís, outro veículo de carga avançava soltando fumaça em níveis muito acima do aceitável. Já na BR-226, 3 caminhões foram encontrados com descarga livre, sem silenciador, provocando a poluição sonora intensa acima do padrão legal. Segundo a PRF, todas as ações seguiram o que prevê o Código de Trânsito, resoluções do CONAMA e CONTRAN e a Lei de Crimes Ambientais. A Justiça determinou que a CAEMA pague R$400 mil em indenizações por danos ambientais por causa do episódio conhecido como Língua Negra na Praia do Calhau. Segundo a ação do Ministério Público, o lançamento de esgotos sem tratamentos foi causado por uma falha na estação elevatória Barra-Mar Guajape. Além da multa, a empresa terá 180 dias para adequar a estação ao licenciamento ambiental retificador, com tecnologia de monitoramento e retenção de sólidos para evitar novos extravasamentos. O descumprimento prevê multa diária de R$1.000. A CAEMA informou que ainda não foi notificada e que deve se manifestar após a comunicação oficial. Agora, falando de política, de Brasília, Napoleão de Castro traz as informações do Congresso Nacional. Boa noite, Napoleão. Daniel, meu abraço a você, cumprimentar o nosso telespectador, a equipe Band Cidade volta de Brasília. Uma sessão especial debatendo a defesa da vida em seus vários aspectos. Quem comandou a sessão, quem presidiu, foi o deputado do nosso estado, Alan Garcês, que é médico e que trouxe também várias representações do país e do nosso estado, inclusive das comunidades evangélicas. Uma pastora veio representando o pastorado do nosso estado do Maranhão. Nós conversamos com os dois, com o deputado e com a pastora, e você acompanha agora. Em defesa da vida é uma missão. Defender uma obra que não é da mão do homem, é a mão de Deus, porque o próprio Deus criou a vida e depois nos deu a autoridade de procriar. Então, defender a vida para mim é uma missão necessária e uma missão imediata. O derramamento de sangue pode trazer consequências espirituais terríveis para o Brasil e nós estamos aqui para lutar e orar contra isso. Exatamente, como médico, 32 anos de formado em medicina, sempre ensinei os meus alunos o valor que tem uma vida, nunca, jamais ensinei a interrupção de uma gestação, a interrupção de uma vida. E como parlamento agora, eu tenho uma missão importante, que Deus me deu, para a gente poder estar na luta em defesa da vida, em defesa das causas cristãs. E aqui a gente não defende somente a vida, a gente defende a família também, a criança. E hoje eu tive a gratificação e a gratidão a Deus por presidir a sessão solene no plenário Ulisses Guimarães em defesa da vida. Então foi um momento muito bonito, um momento onde deputados puderam valorizar a vida e falar dos seus projetos. Pessoas, líderes religiosos, como a pastora Nerijane, que está aqui do meu lado. Tivemos a presença do padre Luiz Carlos. Então, hoje a gente sai daqui com a certeza da missão cumprida, para a glória e honra do Senhor. De Brasília, Napoleão de Castro. É isso, Napoleão. Obrigado pelas informações. Olha, a criação de novos cargos comissionados do governo do estado gerou debate entre governistas e oposição durante a sessão ordinária desta quarta-feira na Assembleia Legislativa.
A medida provisória 513 de 2025, enviada pelo Poder Executivo, prevê a criação de 5 cargos de assessor especial. O texto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relatado pelo deputado Florencio Neto. A oposição questiona a necessidade da criação dos cargos, enquanto a base aliada defende que novas funções são essenciais para o funcionamento das secretarias. Senhores deputadas e deputadas, encerrou a discussão, vamos colocar em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam se manifestem. Que no total são 120 cargos que ele está criando. Se fosse só um, eu já não ia ser a favor, quem dirá de 120, mais um absurdo do governo Brandão. 120 cargos, 120 policiais, 120 procuradores do Estado, 120 auxiliares de polícia, investigadores, 120 enfermeiros, 120 médicos, 120 professores. Mas não, são 120 cargos em comissão para a campanha do seu sobrinho. Deputada Fabiana está me olhando ali assustada. Como 120, se a medida provisória diz 5? Deputada Fabiana, se isso era uma coisa tão ilegal, meu Deus do céu, por que que o mestre da legalidade, aquele que anda de carro do TJ, vocês não têm indignação jurídica? Vocês são incoerentes mesmo. Eu vou votar contra, porque minha posição de direita me obriga, para não passar vergonha com quem acredita em mim. Mas vocês dizerem que isso é ilegal, please, shame on you. E a seguir no Band Cidade, Defensoria Pública alerta para os golpes digitais. Em instantes, o Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade e agora falando sobre as falhas no abastecimento em São Luís. A CAEMA informou que houve atraso no abastecimento de água em alguns bairros da capital devido a um problema registrado durante a madrugada no sistema Italuís. Segundo a companhia, o fornecimento foi restabelecido ainda na madrugada, mas o atraso afetou a regularização em algumas áreas. As equipes operacionais estão acompanhando a recuperação dos ciclos e a previsão é de que o abastecimento seja normalizado em até 48 horas. À medida que o sistema for pressurizado e as manobras necessárias forem realizadas. E a Defensoria Pública do Estado volta a um alerta da população para o aumento a fraudes em redes sociais e aplicativos de mensagens, os chamados golpes de engenharia social, que usam técnicas de manipulação para enganar vítimas e obter dinheiro ou dados pessoais. O alerta ganha força após uma decisão judicial suspender cobranças de empréstimos feitos em nome de uma mulher que teve os dados financeiros fraudados. Segundo a Defensoria, a vítima começou a ser enganada no Instagram por um perfil clonado de um amigo. Ela fez um Pix de R$200 e os criminosos usaram informações para invadir a conta bancária. Foram realizadas várias operações fraudulentas e, sem solução, junto aos bancos, a Defensoria foi acionada e a Justiça suspendeu provisoriamente todas as cobranças até a sentença final. A Defensoria orienta que a população desconfie de pedidos de dinheiro em redes sociais e evite links suspeitos, não compartilhe dados bancários e ative a autenticação em 2 fatores e registre o boletim de ocorrência em qualquer situação de suspeita. O 13º começa a mexer com a economia. Especialistas alertam para o uso estratégico do benefício que aumenta a movimentação nas lojas neste fim de ano. Para muita gente, o fim de ano é tempo de planejar gastos e organizar as finanças. Usar o dinheiro com estratégia pode fazer toda a diferença, evitando decisões impulsivas e garantindo mais segurança financeira. É o que alerta o consultor financeiro Luiz Trabucci. Para você usar o 13º de forma inteligente, você tem que parar e respirar. Primeira coisa é tirar ele da vista. Coloque em alguma aplicação financeira de
que você possa resgatar a qualquer momento, como caixinhas, até mesmo poupança, só para você segurar o ímpeto e já não gastar todo ele em eventos como festas de confraternização, presentes, viagem de Réveillon. Então, separou esse dinheiro, respirou, agora faça um planejamento. Veja coisas que você precisa para o ano que vem, que são despesas mais altas, que acontecem uma vez ao ano, como por exemplo IPVA, em alguns casos rematrícula de escola, enfim, despesas altas. Então você separa esse valor e deixa para usar de forma inteligente, não use tudo de uma vez. Segundo os dados do Diese, o 13º salário deve injetar mais de 369 bilhões de reais na economia em 2025. Mais de 95 milhões de brasileiros vão receber com média de R$ 3.512 por pessoa, mostrando a importância desse recurso para o fim do ano. Guardar uma parte do 13º já ajuda a você a passar pelo ano que vem. É aquela questão, segurar um pouco o ímpeto. Eu sei que é legal fazer compras, tem muitas promoções nessa época, mas você tem que sempre pensar no ano que vem, senão você vai ficar com o orçamento apertado e entra num ciclo vicioso. E a grande questão é como o povo brasileiro está usando o 13º. Tem gente que prefere quitar dívidas, outros para compras do fim de ano e ainda há quem guarde para o planejamento futuro. É um dinheiro extra que a gente já fica guardando, né? Chegada ao ano todo. E quando chega é uma alegria, já se preparando para pagar as contas e fazer aquele, como é que eu posso dizer, fundo de caixa no final do ano. Primeiro quitar as dívidas, né? Para tentar fazer outra. É assim que o brasileiro vive, né? Quitando as dívidas e fazendo outras, né? A gente tem sempre que comprar algo mais, fazer algumas compras e aí esse valor ele já ajuda bastante. Eu, com o 13º, eu viajava porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é viajar. Trabalho muito para mim mesmo, graças a Deus. Tenho uma profissão de ourife, fabricando joias. E quando eu tenho uma oportunidade, eu pego a minha esposa e viajo. No fim das contas, usar o 13º com estratégia faz toda a diferença para iniciar um ano com tranquilidade. Para você que já recebeu a primeira parcela e vai receber a segunda daqui a uns dias, pense bem, respire fundo antes de fazer qualquer gasto. Anote alguma necessidade que você tenha, separe esse dinheiro da sua conta, faça uma aplicação financeira que você possa resgatar a qualquer momento. E aí, depois de já ter planejado, aí sim você executa, você compra, que aí você vai ter menos chance de errar, porque você não vai fazer um gasto na empolgação. A Escola Superior de Magistratura do Maranhão, em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral, promoveu o curso sobre controle jurisdicional de conteúdos na internet, voltado a magistrados e servidores do Judiciário. A formação ocorreu de 24 de novembro a 2 de dezembro, com aulas na plataforma da ESMAN e encontros presenciais em São Luís. O curso foi magistrado pelo jurista e membro do TRE, Rodrigo Maia Rocha. O objetivo foi aprimorar o preparo técnico das equipes para lidar com a grande velocidade e impacto de conteúdos digitais em períodos eleitorais. Ao longo da capacitação, a turma discutiu temas como democracia, liberdade de expressão, fake news, desinformação sistêmica e princípios da justiça eleitoral. Também foram abordados crimes digitais, resoluções do TSE e aplicações do Marco Civil da Internet. Servidores destacaram a importância da atualização, garantindo as eleições seguras, transparentes e respeitando os valores democráticos. Segundo a coordenação, a ação é estratégica para fortalecer a atuação do Judiciário diante do avanço da desinformação. E por hoje é só, o Band Cidade fica por aqui. Outras informações você acompanha a seguir no Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.